ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Ressuscitou, Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. obrigado, Senhor. Você pode erguer suas mãos para Ele e fazer a sua oração de consagração nessa tarde, nessa noite de Santa Ceia, onde vamos participar da mesa do Senhor, relembrando seu sacrifício, seu sangue derramado, sua morte na cruz, onde vamos lembrar que Ele morreu por nós, que Ele morreu por todos, e por isso que aqueles que vivem agora em Cristo já não devem mais viver para si mesmos, mas por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Nós te damos graças, Pai. Agradecemos sua presença em nossas vidas, agradecemos sua palavra em nossas vidas que tem nos lavado. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela ilumina o nosso entendimento, ela comunica o teu coração para a nossa vida. Nós celebramos a boa palavra do Senhor, que tem transformado dia a dia as nossas vidas. Te agradecemos por esse culto, Pai, pelos louvores entoados ao teu nome, pela palavra que vamos ouvir. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto de celebração. Se ainda não falou com a pessoa que está pertinho de você, dá a paz do Senhor a pelo menos 3 pessoas. Diga: seja bem-vindo ao nosso culto. Que alegria cultuar a Deus ao seu lado. Glória a Deus. Você pode ir sentando. Também obrigado ao grupo de música. Só vou falar para Pedro me ajudar, Pedro, por favor. Glória a Deus. Então, queridos, sejam bem-vindos. Tome o seu lugar. Cantamos para Deus: toma o teu lugar. Agora tome o seu lugar também. Que alegria poder estar reunido com os irmãos nessa tarde, mais uma tarde, em pensar, irmãos, que haverá um domingo que vai ser o nosso último domingo aqui nessa terra. A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, mas o fato é que muitos têm ido antes dele voltar, porque essa vida é passageira. Eu tenho estado cada dia mais consciente de que há uma eternidade nos aguardando, amém? E antes de irmos para lá, precisamos estar firmes naquilo que temos aprendido. Há coisas que é comprovado cientificamente, através de pesquisas, de estudos, mas também há coisas que são comprovadas biblicamente. E o que nós vamos aprender hoje, ou estudar juntos hoje, ouvir talvez para alguns novamente hoje, é que há um poder que está contido na palavra de Deus. Essa palavra, como diz em Hebreus 4, versículo 12, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então existe vida na palavra de Deus. Sempre que você lê, irmãos, nós temos a oportunidade, sempre que estamos lendo a palavra, ouvindo a palavra, estamos recebendo transferências de vida para a nossa vida. Jesus também disse em João 6:63, que as palavras que ele estava falando eram espírito e vida. Ou seja, as palavras de Deus, elas comunicam vida para o nosso espírito. Sempre que você e eu estamos ouvindo, vida para o nosso corpo, saúde para o nosso corpo, está sendo comunicada. E uma das coisas que o diabo não suporta é ouvir a palavra de Deus.
Eu já fui perguntado algumas vezes por pessoas que vieram visitar a nossa igreja e até congregar em nossa igreja. E eles me perguntavam assim: pastor, aqui no Verbo da Vida não tem culto de libertação? Aí eu disse: tem. Aí disse: qual é o dia? Eu disse: todo culto é culto de libertação, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, sempre que nós estamos conhecendo a verdade, libertação está sendo comunicada. Às vezes também você não vai ver, irmãos, muitas vezes dentro da igreja eu falo, no meio dos cristãos eu falo, pessoas possessas ou se manifestando. Pode ter um caso ou outro, sim, mas geralmente no meio dos cristãos que já receberam Jesus, a palavra, não vai haver demônio, porque o demônio não aguenta, irmãos, congregar. A Bíblia fala que quando Satanás tentou Jesus, Jesus só falou para ele 3 versículos. E a Bíblia fala que o diabo, quando ouviu, disse: aqui não dá para mim. E foi embora. Depois ele voltou em momentos oportunos. Mas o diabo não suporta ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estar liberando a palavra aonde nós estivermos. Você vai lembrar que Deus criou todas as coisas falando a palavra. A Bíblia vai falar, irmãos, que Deus reorganizou as coisas falando. Pode colocar esse texto para nós, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, se movia por sobre as águas. E no versículo 3 tem aqui o início da criação, quando ele diz que disse Deus: haja luz, e houve luz. A partir desse texto aqui, Deus começa a criar tudo o que existe, falando a sua palavra. Então, eu sei que é uma coisa bem conhecida dos irmãos, da fé, mas é bom lembrar, irmãos, que tudo foi criado por meio da palavra de Deus. Hebreus 1, 3 também fala isso, que tudo que existe foi criado pela palavra do seu poder. Está sustentado pela palavra de Deus. E até os anjos do Senhor, eles reconhecem a voz da palavra de Deus. Eu queria ler esse texto de Salmos 103, eu queria que pudesse colocar na versão NAA, Salmos 103, verso 20. Nós estamos estudando um pouco aqui o que é biblicamente comprovado, que há um poder que é liberado quando nós declaramos, proclamamos a palavra de Deus. Há um poder que é liberado quando a palavra de Deus é liberada das nossas bocas. E aqui o salmista disse: bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder. Irmãos, os anjos de Deus são valorosos em poder. Foi um anjo que foi até a prisão onde Pedro estava preso e o tirou de lá, porque anjos carregam um poder da parte de Deus. Agora veja, esses anjos valorosos em poder, diz que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Os anjos de Deus, eles reconhecem a palavra de Deus. Os anjos de Deus obedecem a palavra de Deus. Sempre que nós estamos liberando a palavra, por exemplo, a Bíblia diz em Filipenses 4,19, é um texto bem conhecido, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, pode deixar o salmo mesmo, por enquanto. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando eu estou em casa, irmãos, declarando, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus, os anjos reconhecem essa voz. Essa não é a voz do pastor Nilson, essa é a voz da palavra de Deus, Filipenses 4,19.
Quando eu digo, eu tudo posso naquele que me fortalece, essa não é uma voz somente minha, essa é a voz da palavra de Deus. Sempre que nós liberamos a palavra, os anjos reconhecem essa voz e se movem sobre a palavra de Deus para a executar. É por isso que nós não oramos, né? Ao nosso santo anjo. Quando eu era criança, minha mãe dizia: venha cá, meu filho, vamos agora orar para o seu anjinho da guarda. Diga assim comigo: santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E eu começava a orar para o meu anjo da guarda. Quem aqui já orou para o anjo da guarda? Aí olha aí, os irmãos. Sabe, irmãos, eu não preciso orar para o meu anjo da guarda. Por quê? Porque quando eu falo a palavra, ele ouve a palavra de Deus e ele vai executar a palavra de Deus. Uma das coisas que eu sempre faço quando estou saindo de casa, eu libero o poder da palavra dizendo: bendita é a minha saída e bendita será a minha entrada. Eu estou liberando a palavra, uma promessa do Senhor. Então é importante lembrar que há um poder criador, criativo na palavra de Deus. Por isso que as nossas orações devem ter versículos. Irmãos, é poderoso orar o que está escrito. Pegar alguns versículos e orar, dizer: Pai, muito obrigado porque o Senhor me dá o pão nosso de cada dia. Muito obrigado porque o Senhor me livra do mal. Muito obrigado porque o Senhor não me deixa cair em tentação. Muito obrigado, Pai, porque anjos vão à minha frente. Nenhum mal vai me suceder essa semana e praga nenhuma vai chegar à minha tenda. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu pastor, nada tem faltado. O Senhor me guia a pastos verdes, Pai. Orando a palavra. A oração, irmãos, que é infalível, é a oração que é em concordância com a palavra a propósito. Minhas palavras precisam afirmar o que Deus prometeu. As minhas palavras precisam cooperar com o que Deus falou. O poder é liberado quando eu falo o que está escrito. Olha o que Jeremias, capítulo 1, versículo 12, vai falar. O Senhor falando por meio do profeta, ele diz: você viu bem, porque eu estou vigiando, para que a minha palavra, diz o Senhor, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Irmãos, Deus é fiel à sua palavra. Por isso que nós precisamos rechear as nossas orações com promessas de Deus. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Diante da perseguição, Jesus disse: olha, eu só vou na hora que me está destinada. Diante de levantes, você vai lembrar Jesus naquele barco, o barquinho ali sendo atacado por ondas, e Jesus descansando, porque ele sabia que tinha um tempo para cumprir nessa terra. A gente não precisa, irmãos, temer as más notícias, o que vai acontecer, porque a nossa primeira constituição é a palavra de Deus. É a primeira. E eu quero, irmãos, liberar esse poder sobre a nossa vida hoje, dizendo que nenhuma arma preparada contra a nossa vida, contra a nossa fé, contra a nossa família, contra a nossa saúde vai prosperar. Nenhum ataque às portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida. Então, meu conselho hoje à tarde é, nessa tarde de ceia, recheie suas orações com promessas da palavra de Deus. Vamos ser uma igreja que ora o que está escrito. Que o maior habita em nós. Pai, muito obrigado porque o maior, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Orando o que está escrito. E isso libera um poder. Porque, queridos, a palavra de Deus, quando é declarada,
com fé e autoridade, mudam a atmosfera, muda ambientes. Haviam trevas, Deus disse, haja luz, o ambiente mudou. Que haja luz nas áreas escuras da nossa vida, nesses próximos dias. Não fique repetindo, querido, o que a palavra não te prometeu. Eu estou tão esquecido. Olha, eu estou tão esquecido ultimamente. Não fica repetindo isso. Se é para tratar, vai ao médico. Vê se tem alguma vitamina baixa. Mas não fica falando, eu estou tão esquecido. Eu estou tão cansado. Eu estou tão desanimado. Deus não prometeu, irmãos, desânimo para ninguém. Existe um espírito criativo, chamado Espírito Santo de Deus dentro de nós. Fonte de vida, fonte de poder, que nos anima. Porque, queridos, o Espírito Santo nunca vai falar algo contrário à palavra. O Espírito Santo sempre vai falar para mim e para você o que está escrito. Jesus disse, ó, eu estou indo, mas vai vir um aí, que vai falar, vai lembrar vocês o que eu tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos lembra o que está escrito. Então ele é um pregador da palavra. Estávamos na conferência de ministros esse ano e o pregador falou, olha, acho que foi a esposa dele que pregou isso. A esposa do pregador Mark Hanks, ela disse, faça canções com a palavra. Pega a palavra e começa a cantar para você. Que ele é, a propósito, faça canção com isso aqui. Salmos, por favor. Salmos, deixa eu só ver o texto que eu coloquei aqui para fazer uma confissão. 144, verso 1. Nós podemos pegar a Bíblia e começar a cantar. Porque para cantar no louvor, irmãos, tem que ser afinado. Então, os desafinados não vão cantar aqui, tá? Os afinados já dão trabalho. Imagina os desafinados, né? Eu queria tanto cantar aqui. Tem que ser afinado, tem que estudar, viu? Senão, aqui não. Você pode cantar aí. Mas Deus não liga para a afinação, mas os irmãos ligam. Amém? Se eu começar a cantar aqui, você vai ver como é ruim. Ainda que seja santo o que eu estou cantando, amém? Mas tem coisa, irmão, tem cantor que só o cantor vai aguentar se ouvir. E Deus, amém? Mas olha que confissão, faça música com a palavra de Deus. Olha o que ele fala aqui, bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Deus é o seu treinador. Diante de novos desafios, você pode dizer, Pai, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que treina as minhas mãos e os meus dedos para a guerra, para a conquista. Próximo. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo. Que ataque do inferno pode furar o escudo, irmãos de Deus? Ele é o nosso escudo. Aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Você pode dizer isso comigo? Ele é a minha misericórdia. Diga mais forte. E a minha fortaleza. O meu alto refúgio. E o meu libertador. Meu escudo. Aquele em quem confio. Quando você estiver com dúvida, erga sua voz em fé e diga, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Mesmo que a sua mente queira duvidar, eu confio no Senhor. Agora dá um pulinho comigo nesse mesmo salmo, no versículo 12, por favor. Verso 12. Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Interessante que havia uma confissão dos pais sobre os filhos. Ei pai, ei mãe,
afirme o futuro dos seus filhos, baseado no que Deus falou. Que os seus filhos serão pessoas lapidadas nas mãos do Eterno. Que os seus filhos vão profetizar, vão ser uma grande bênção para essa geração. Seus filhos não são problemáticos, eles não são aborrecentes, eles são resposta para essa geração. Por mais que seja desafiador em alguns momentos, os filhos são herança, são benditos do Senhor. Abençoe seus filhos, pais. Declare sobre eles, especialmente se são ainda bebês, criancinhas. Abençoe eles com palavras. Diga para eles o que eles são em Cristo, mas também diga para o mundo espiritual o que eles se tornarão. Próximo texto. Que os nossos celeiros transbordem. Ô confissão poderosa aqui, irmãos. Que em agosto os nossos celeiros transbordem. Ou melhor, Pai, muito obrigado, porque em agosto os nossos celeiros vão transbordar. O que é que eu estou falando, irmãos? A palavra de Deus. Eu estou falando a palavra de Deus. Que os nossos celeiros transbordem. Eu lembro que, acho que eu ouvi de algum lugar isso aqui, que agosto é o mês que os demônios querem causar desgosto. Pois na minha vida, na minha família, é um mês que os celeiros vão transbordar. Vão transbordar de todo tipo de provisões. Você pode dizer isso comigo? Diga: obrigado, Senhor, porque esse mês os meus celeiros vão transbordar. Ficarão cheios de todo tipo de provisões. Não só financeira, mas também espiritual. Intervenções no corpo, intervenções na família, no casamento. Todo tipo de provisões. Irmão, se você não sabia o que confessar, está aqui a resposta. Que os meus celeiros... Obrigado, Pai, porque os meus celeiros estão transbordando, cheios de todo tipo de provisão. Aleluia. Isso aqui dá para vocês orar essa semana. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Você sabe que aqui tem um contexto de agricultura, né? Eles trabalhavam muito com agricultura. Então pega aí o teu ramo e coloca ali, ó. Que a minha empresa, né, produza esse mês de agosto a milhares e a dezenas de milhares em meu trabalho. Irmãos, esse texto aqui nos dá a permissão para crer em milhares e dezenas de milhares. O salmista cria que Deus poderia fazer as coisas produzirem em milhares e dezenas de milhares. Não, vocês não estão crendo nisso, não. Imagina se você ganhasse aí, irmãos, esse mês de agosto, milhares. Se a tua empresa produzisse milhares, e eu sei que muitos não se empolgam porque estão pensando assim: eu não preciso. Não é para você só, não. É para um propósito maior. É para abençoar. Se você não quer, pelo menos crê para chegar. Aí você transfere para quem quer. Diga aí para você, irmão, se você não quiser, crê para mim também. Irmãos, o verbo gravatar vai conquistar a qualquer momento aí uma chácara. Mas aí a gente precisa pagar isso para abençoar pessoas lá. A gente quer uma igreja maior, irmãos, com pelo menos 600 assentos. E um estacionamento para pelo menos 200 a 300 carros. Tem que ser assim para organizar as coisas. Precisa de dinheiro.
Estava ali falando com o meu irmão Márcio, que é corretor. Para construir um prédio que a gente precisa, a obra custa para o proprietário construir, porque vai construir a nossa igreja, amém? Em nome de Jesus. 2 milhões. Quem aqui poderia ofertar hoje 2 milhões para a gente poder construir o Verbo Gravatar? Agora, não está pela fé não, agora já. Para transferir já, para a gente poder começar as obras logo. A gente precisa de dinheiro, irmãos. E o dinheiro não está lá, está aqui. É por isso que eu creio que quem crê, Deus vai poder soprar para fazermos a obra acontecer aqui em Gravatar. Eu quero declarar, irmãos, que em Gravatar também vamos ter uma escola cristã nesse lugar. Vamos ter uma chácara para os projetos da igreja, para restaurar casais, jovens. Também fazer evento lá. A gente tem um lugar de comunhão, uma grande obra para a glória de Deus. Então ore essas coisas. Eu declaro isso, todo tipo de provisões sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por todo tipo de provisões e porque os nossos negócios vão produzir a milhares e a dezenas de milhares para a Tua glória, mas também para o nosso aproveitamento no nome de Jesus, Senhor. Então declare a palavra, ore a palavra, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. O Rick Renner diz assim: onde a palavra de Deus é honrada, abraçada e declarada, o Espírito Santo opera sobrenaturalmente para confirmá-la, com sinais e maravilhas sobrenaturais. O Rick Renner é um grande escritor, ele diz isso: onde a palavra de Deus é honrada, abraçada e declarada, o Espírito Santo opera sobrenaturalmente para confirmá-la com sinais e maravilhas sobrenaturais. Então a palavra de Deus é o poder criativo de Deus que nós precisamos declarar. A palavra de Deus tem o poder de criar. E todas as vezes, irmãos, que Deus fez algo grande, as manifestações dele foram antecedidas por palavras. Sempre que Deus fez algo grande, primeiro ele falou. Antes da luz existir, ele disse haja. Antes dos peixes existirem, ele disse haja. Antes das estrelas, do sol, da lua existirem, ele disse haja luminares. Então antes da manifestação vem a confissão. Eu nunca vou provar do que eu não estou chamando, declarando. Na verdade, eu nem tenho expectativa. Mas antes de Deus tornar Abraão e Sara pai de multidões, pai do povo judeu, antes de Deus manifestar que Abraão e Sara fossem pais das multidões, ele começou a chamá-los pelo nome: pai de nação e mãe de nação. Antes de Deus manifestar o milagre, ele falava. Antes da manifestação, vem a confissão. Então eu preciso chamar o que não existe como se já existisse. Eu queria ler essa passagem de Romanos capítulo 4. E por favor, irmãos, a partir do verso 17. Por favor, irmãos, se você é daqui da igreja, por favor, não fale negativo. Não diga, eu estou morrendo de sede. Nem de fome, viu? Você não está morrendo. Ah, mas é só uma expressão. Então use uma expressão de fé, de vida. Eu não estou morrendo de fome, eu estou com muita fome. Você pode até falar assim: eu sou crente, estou com sede, muita sede. Mas não diga, eu estou morrendo. Para que confessar a morte? Você pode confessar a vida. Há poder, irmãos, nas palavras. E quem leva a sério a palavra de Deus, não fala morte, nem força de expressão. Fala vida. Fala saúde.
Então diga para o seu irmão, eu não estou esquecido. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Glória a Deus. Agora veja o que está escrito aqui, queridos, para a gente começar a fechar essa pregação. Como está escrito? Aqui é Deus falando sobre Abraão. Eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu. O Deus que vivifica os mortos. Ele não apenas vivificou, ele ainda hoje vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus é um Deus que chama à existência o que não existe. Então, quando eu digo, quando a Bíblia diz, irmãos, diga o fraco, eu acho que é Joel que fala isso, diga o fraco, eu sou forte. Ele está chamando à existência a força que não existe. O Senhor instruiu na sua palavra, diga o fraco, eu sou forte. Então, quando estiver desanimado, não diga, eu estou tão desanimado, diga não, diga, eu estou animado em Deus. Quando se sentir fraco, não diga, eu estou tão fraco, não, diga, eu sou forte, porque tudo posso naquele que me fortalece. Chame à existência o que não existe. Então você não vai dizer, rapaz, está um aperto. Não chame aperto para um lugar que já está apertado. Chame largura, expansão. Pai, muito obrigado porque o Senhor libera sobre mim todo tipo de provisões. Chamando. Pai, obrigado porque eu não serei envergonhado esse mês. Chamando. Pai, obrigado porque eu sou curado e sarado, segundo está escrito em Isaías 53, 4 e 5. Eu fui curado, eu fui sarado. Chamando para o seu corpo, ó. Chamando, por meio do que você fala. Você está comigo? Agora coloca esse mesmo texto, por favor, na RC, ARC, ou RC, que é a Revista Corrigida. Olha o final, como é interessante. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Então, Deus é aquele que enche os nossos celeiros com milhares e dezenas de milhares. Eu estou diante de um povo suprido. Eu estou diante de um povo que não tem nenhuma falta. Ah, pastor, mas está faltando. Chame à existência o que não existe como se já existisse. Por isso que a gente não pode falar, um dia a minha vida vai mudar. Ainda que esteja precisando de mudança, eu posso chamar como se já fosse. Deus chamava as coisas que não eram como se já fosse. Por exemplo, ele chamou Abraão de pai de multidão. Quando Abraão ainda só tinha um filho. E Sara, mãe de multidão, quando não tinha nenhum. Ou seja, Deus chamava a existência o que não era como se já. Então quem crê, olha para alguém perto de você e diga assim, você está olhando para um milionário. Ah, pastor, tem que pagar a fatura do cartão amanhã, pastor. Chame a existência o que não é, como se já fosse. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas pastor, na minha casa só eu sou crente. Chame a existência o que não é, como se já fosse. Como se já fosse. O meu corpo está curado e sarado. Mas pastor, eu tenho um diagnóstico. Chame a existência o que não é, como se eu sou curado e sarado. Amém, meus irmãos?
liberando poder. Isso muda, no mínimo, a atmosfera emocional da nossa vida. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Então, antes da manifestação, vem a confissão. E é interessante, irmãos, porque o Espírito Santo se move, age em cima da palavra de Deus. Lá na criação você viu que a terra estava sem forma e o Espírito de Cristo se movia sobre a face das águas. Quando Deus falou, Ele pegou aquela palavra e manifestou. O Espírito Santo sempre vai vir sob a palavra de Deus. O Espírito Santo sempre vai concordar com a palavra de Deus. É por isso que eu não posso falar negativo, porque murmuração, por exemplo, atrai demônios. As coisas estão tão difíceis, isso, além de te amarrar, atrai uma atmosfera maligna. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 10:10, que pela murmuração, demônios destruidores vieram contra o povo de Israel. Então reclamação, lamentação, vai piorar a situação. Murmuração atrai essa opressão. Se você já reclamou, quem aqui se sentiu melhor porque passou 10 minutos reclamando? Ai, que alívio, estou tão leve agora. Não, irmãos, fica pior. Você está comigo? Porque quando eu reclamo, murmuro, eu libero uma influência de destruição. Sonhos são destruídos, a motivação é destruída, porque é como soltar o demônio no meio da sala. Então não reclame, agradeça. Agradeça pelas dezenas de milhares e milhares que o Senhor está liberando sobre nós esses dias. Quem pode crer nessa palavra pode dizer amém, glória a Deus. Libere o poder, irmão. Haja luz, haja cura, haja provisão. Então liberar a palavra. Até a nossa vida começou assim. Até a nossa vida, a gente só foi salvo porque abriu a boca e disse: eu recebo Jesus Cristo de Nazaré como meu Senhor e Salvador. Quando eu disse eu recebo Jesus como meu Senhor, o Espírito Santo veio do céu e caiu sobre a minha confissão e entrou na minha vida. Foi assim que nós nos tornamos novas criaturas. Quando dissemos eu recebo Jesus como meu Senhor, o Espírito de Deus veio e entrou em nossa vida. E é por isso que declarar a palavra de Deus fará com que o Espírito Santo entre em qualquer situação. Falando a palavra. A Bíblia fala que Pedro estava pregando a palavra para uma família que se reuniu para ouvir. E enquanto eles ouviam a palavra, o Espírito Santo veio, está lá em Atos 10, e caiu sobre aquelas pessoas, e os transformou em novas criaturas. E eles também foram cheios do Espírito Santo. Mas antes de acontecer essa manifestação, eles ouviam a palavra de Deus. Então entenda que falar a palavra de Deus atrairá os céus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Então ele se move sobre a palavra. E eu queria encerrar trazendo isso para mim e para você, porque as nossas palavras estão sendo arquivadas. A propósito, um anjo apareceu para o profeta Daniel e disse: eu vim por causa das tuas palavras. Um anjo se apresentou a Daniel e disse: olha, Daniel, você é muito precioso, você é muito amado. Agora eu vim, não só porque você é amado, porque não basta ser amado, irmãos. Eu vim por causa, Daniel, das suas palavras.
Que as nossas palavras, esse mês de agosto, possa atrair os anjos do Senhor, como vimos aqui no Salmo 103, versículo 20. Não fale negativo, fale a palavra. Porque é por nossas palavras que seremos justificados e também por elas que seremos condenados, irmãos, por nossas palavras. As nossas palavras precisam afirmar, cooperar e concordar com o plano de Deus, com o propósito de Deus e com a vontade de Deus. Por isso que o Billy Graham dizia: se você é ignorante acerca da palavra de Deus, sempre será ignorante acerca da vontade de Deus. Quem conhece a palavra, conhece a vontade de Deus. As pessoas não sabem a vontade de Deus, por quê? Porque não sabem o que está escrito. Mas quem sabe o que está escrito, sabe o que é a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero encerrar com Provérbios 18. O louvor já pode vir, por favor. Tenha muito cuidado com as suas palavras. Muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você repete. Tem gente que diz assim: eu sou tão atrapalhado. Aí vive quebrando o copo dentro de casa, tropeçando na mesa. É porque eu sou tão atrapalhado. Pode observar, irmãos, quem tem esse testemunho de dizer que é atrapalhado, vive quebrando coisa. Sou tão atrapalhado, pum, derruba o vaso. Sou tão atrapalhado, pum, bate o carro. Eita, desculpa, é porque eu sou tão atrapalhado. Não, você é alguém que Deus está treinando. Diga: Deus está me treinando. Não fale negativo sobre você mesmo. Diga: eu sou capaz. Que fé tão murchinha. Mas fale pela fé, diga: eu sou capaz de fazer com excelência. Amém, irmão? Sem imagem e semelhança do Criador. Você é capaz de produzir. Glória a Deus, em Cristo somos capazes. Eu não consigo fazer, consegue. Pare de falar que não consegue. É por isso que nunca conseguiu. Diga: eu consigo estudar, eu consigo ler um livro, eu consigo passar nesse concurso, eu consigo, em Cristo eu consigo. Em Cristo eu consigo aumentar esse faturamento. Ele treina as minhas mãos e os meus dedos. Vimos aqui nos Salmos, Deus é o seu treinador. Eu consigo falar em público. Eu consigo começar uma coisa e terminar. Eu consigo acordar cedo. Ficou menos agora. Mas diga isso comigo: eu não sou preguiçoso. Diga: eu sou produtivo. Diga: em Cristo eu sou produtivo, abençoado, próspero, sábio, capaz. Agora levante sua mão e diga comigo: eu consigo perdoar. Diga de novo: eu consigo perdoar. Diga: na minha vida eu não vou hospedar mágoa, ofensa contra ninguém. E nesse momento eu libero perdão para os meus ofensores, em nome de Jesus. Você consegue perdoar? Provérbios 18, verso 20. E fica de pé comigo já, por favor. Você consegue perdoar, porque o maior habita no seu coração. Você consegue não falar mal de ninguém. 5 améns, misericórdia, mas ajuda a gente, Senhor. Mas escute para a gente fechar: do fruto da boca, ou seja, palavras, o coração se farta.
do que produzem os lábios, ou seja, palavras, ele se satisfaz. Próximo. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Que Deus nos dê sabedoria para utilizar bem as nossas palavras. Jesus também falou isso em Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus 12, 36, Jesus disse: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Próximo. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Que nossas palavras nos justifiquem nos próximos dias. Amém, igreja? Então curva a sua cabeça. Eu vou te dar um minutinho para você fazer a sua oração, consagrando sua vida, consagrando o seu coração, para falar palavras que agradam a Deus. Você pode abençoar a sua vida com as suas palavras. Você pode chamar as bênçãos sobre a sua vida, ou as manifestações dessas bênçãos que já estão sobre você e sobre mim. Você pode abençoar a sua igreja, liberando a sua fé e declarando que ela vai crescer, que ela vai romper, que ela vai expandir a sua atuação de influência. Você pode abençoar o seu casamento, liberando palavras de vida sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos. Você pode abençoar o lugar que você trabalha, declarando o favor de Deus sobre a empresa que você está servindo ou administrando. Você pode atrair o excelente quando fala a excelência da palavra de Deus. Te damos graças, ó Senhor, pela tua palavra. Vamos agora orar pela palavra, agradecendo. Te damos graças por tuas promessas liberadas sobre as nossas vidas. Obrigado por essa palavra, Pai, que nos limpa, que nos alimenta, que nos transforma, que renova a nossa mentalidade. Obrigado pela sua palavra, que não volta vazia, mas se cumpre, mas opera. Obrigado pela sua palavra que ilumina o nosso futuro, Pai. Obrigado porque demônios estão saindo de lugares, porque vamos nos posicionar em confissões de fé, liberando a verdade, e a verdade é a tua palavra. Eu declaro, Pai, um mês de agosto, aonde provaremos de todo tipo de provisões. Todo tipo de provisões. Receba força, receba cura, receba o ânimo do Altíssimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é o nosso Rei. Eu queria cantar essa canção: Tu és Senhor e Rei. Vamos cantar, irmãos, e celebrar a grandeza da palavra do Altíssimo que está sobre as nossas vidas. Tu és Canta isso com fé. Senhor e Rei. Aleluia. Governas sobre o universo. Vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguendo
em adoração. Obrigado, Jesus. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habitas entre nós. Ó Santo Deus, Ó Santo Deus, aleluia. Ó Santo, ó Santo Deus, falaremos a Tua palavra com maestria, Senhor. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, exaltamos a Tua palavra, Jesus. Exaltamos a Tua palavra, Senhor. E daremos lugar em nossas vidas, Pai, declarando a Tua palavra. Tu és santo, Tu és santo. Falaremos a Tua santidade. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. nos entregamos. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós. Aleluia. Ó Santo Deus,